Nós vamos, irmãos, dando continuidade aqui à leitura aqui da Escritura Sagrada, né? Vamos ler aqui, falando relativamente ainda sobre templo, né? Porque é uma grande questão, né? Uma grande polêmica, confusão, que as pessoas pensam, principalmente a liderança religiosa, como também seus adeptos, né? Seus seguidores, o sistema protestante religioso em si, o povo evangélico, eles não aceitam nem creem que o templo somos nós. Até eles falam em suas igrejas, em suas denominações, irmãos, nós somos o templo de Deus, o santuário de Deus, só que é só para falar. Entende? Ele só fala, não é para viver, não é para ser, né? É só para dizer que é, né? Mas não coloca em prática. O que eu quero dizer é isso, eles não praticam o que muitas das vezes eles falam lá. Então realmente, e eles alegam algumas passagens aqui no livro Bíblia, né? Segundo o que se entende aí, para ficar mais simplificar aqui a linguagem, né? Quando eles leem uma passagem que nem essa que eu vou ler aqui, em Atos dos Apóstolos, onde Pedro e João subiram juntos ao templo, né, na hora da oração, a nona, aí onde eles, os pastores protestantes e o povo evangélico protestante, querem se apoiar, querem se arraigar, né, se enraizar, ou se firmar em esses versículos, digamos assim, essas passagens aqui, só que aqui nós temos algo a falar. Vamos ler e nós vamos ver se Pedro e João foram para o templo orar. Pedro e João foram para o templo orar. Eles iam orar no templo. Não, isso aí não está escrito assim em canto nenhum da Escritura. Então, é eles que conjecturam, que colocam, né, o seu próprio entendimento, colocam a sua própria mente no entendimento da Escritura. E nós não podemos, de acordo com o que está escrito aqui, o próprio apóstolo São Paulo disse aqui aos Coríntios que o fundamento, o alicerce, a base da nossa fé já foi posto, que é o Salvador. Então não podemos colocar outro fundamento, quer dizer, outra base, outro alicerce. Não podemos colocar o nosso entendimento no entendimento das Escrituras. Nós temos que pegar o entendimento das Escrituras e colocarmos em nós. Aí está correto. Então, eles alegam, os que são frequentadores de templo, né, que são adoradores do templo, né, são seguidores de homens, digamos assim, que eles alegam nessa passagem que eu vou ler, dizendo eles que Pedro e João foram para o templo orar. Isso não é verdade, não é bem assim. Nós vamos ler aqui para ver o que eles foram fazer lá. Né? Primeiro, o templo não era eles, Pedro e João, não era bem-vindo ao templo. Eles foram lá para falar da salvação para os que estavam lá enganados no templo. Provado bem verdade que eles falaram, né, pronunciaram, proclamaram a verdade do nosso Criador do céu e da terra, né, lá naquele contexto, naquele local, no templo, e foram expulsos e presos. Pergunta: se o templo era deles, ou se o templo era de Deus, como se diz na linguagem, se o templo era de Jesus, por que os discípulos de Jesus, estou falando da linguagem bíblica aqui, por que o templo era do nosso Salvador, que conhecemos, o povo, todo mundo chama de Jesus, por que Pedro e João, ninguém mais capacitado no sentido de homem, vamos dizer assim, melhor do que Pedro e João para serem os dirigentes do culto lá no templo, certo? Que nem você que é pastor dirige o culto na sua igreja,
que nem os sacerdotes, os escribas e fariseus estavam lá na liderança do templo lá em Jerusalém. Então Pedro e João, nós vamos ler que hora foi, o que eles foram fazer lá, que sentido é isso aqui, né? Eu vou ler aqui em Atos dos Apóstolos, que diz assim, Pedro e João subiram ao templo na hora da oração à nona, às 3 horas, né, da tarde. Subiram ao templo na hora da oração à nona. Bom, você pode ler mais para frente aí, aqui está escrito em Atos dos Apóstolos, mas eu estou lendo aqui apenas essa parte, porque o vídeo aqui é meio resumido, é um pouco curto o tempo, né? Então nós vamos estar falando aqui. Pedro e João foram ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eles foram ao templo na hora, não foi orar no templo. Eles foram na hora da oração, quer dizer, os líderes religiosos do templo, eles tinham um costume, que nem você, pastor, tem em muitas denominações, de fazer a tarde da bênção. Irmão, venha 3 horas da tarde para nós orar, porque Pedro e João foram para o templo 3 horas orar. Não é assim, eles não foram orar. Eles foram na hora da oração, segundo o costume dos líderes religiosos que tinha esse costume de orar 3 horas da tarde. Então Pedro e João foram nessa hora, porque sabia que tinha muita gente para ouvir o que eles tinham para dizer. Então eles foram na hora da oração. Eles não foram orar no templo. Entende isso? Então aqui está bem claro. Aí segue falando que na entrada da porta ia sendo trazido um homem paralítico. E eles realmente fizeram, através do nome do nosso